Olá, meu irmão, meu amigo, boa tarde, boa noite. Eu vou ler alguns textos e nós vamos chegar à conclusão sobre aspectos da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui em Apocalipse, ou Revelação, no capítulo 13, versículo 8, o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É o anjo do Senhor, Jesus Cristo, que diz essas coisas, que afirma que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Desde a fundação do mundo, ou melhor dizendo, desde a própria eternidade, era plano de Deus resgatar a humanidade pelo Cordeiro imolado, pelo Cordeiro sacrificial, pelo Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém vai dizer que isso aqui é mentira e vai se fazer maldito no céu e na terra perante Deus e perante Jesus, porque não se pode chamar Jesus de mentiroso. Então, Apocalipse 13, 8 já mostra a eternidade do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, em seu Cordeiro perfeito, em seu Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Muito bem, vamos atrás um pouquinho. 1 João 4,10. Epístola de 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, segunda prova que mostra o quê? Que a morte de Jesus é uma morte expiatória, é uma morte em holocausto, é plano de Deus Pai e plano de Deus Filho desde a eternidade. E diz aqui: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como Cordeiro perfeito. É o segundo texto que nós temos aqui para nós mostrarmos a morte sacrificial e perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora ao Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 15 ao 18. Olha só que coisa bem clara, evidente e muito bonita, dita pelo próprio Jesus. Há pessoas que não creem nas Escrituras Sagradas quando não lhes é conveniente, mas quando lhes é conveniente, eles andam vasculhando as Escrituras Sagradas. O que diz João 10, a partir do versículo 15? Jesus diz: assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Já está falando novamente na morte voluntária, sacrificial, substitutiva do Filho de Deus. Dando continuidade: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Isso depois seria feito pelos missionários, pelos apóstolos, e é feito até hoje. Essa promessa de Jesus, essa é a afirmativa dessa necessidade, desse sonho dele, é hoje feito pelo Espírito Santo de Deus, quando capacita os missionários, os evangelistas, todos os homens e mulheres que pregam a fé cristã na face da terra. E ele continua: por isso o Pai me ama. Agora vem uma parte muito contundente.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E há pessoas que dizem que Jesus foi morto pelos seus ensinamentos. Que bobagem, que incoerência, que incapacidade, que falta de coragem de assumir a verdade. Olha o que Jesus diz aqui. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir morte e ressurreição. Entregar a sua vida e retomá-la pelo poder do Espírito Santo de Deus. 18. Ninguém a tira de mim. Jesus estava falando demais ou estava delirando? Não, ele está falando uma verdade que é maravilha para nós cristãos, mas é constrangimento para muita gente nesse país. Ninguém a tira de mim. Jesus afirma, ninguém pode tirar a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha aí, as pessoas que dizem que acreditam em Jesus, que seguem a Jesus nos textos que são convenientes. Mas esse texto aqui, um texto tipicamente cristão, não convém a muita gente. Vamos repetir propositalmente. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade. Jesus dizendo que tem autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Terceiro exemplo que nós damos aqui, de que Jesus teve morte sacrificial voluntária. Ele diz, a minha vida, eu posso entregá-la e posso reavê-la por minha vontade, para cumprimento da missão de meu Pai. Mas se eu for morto, não é porque o homem teve poder sobre mim, mas porque eu tive amor suficiente para entregar e reaver. Quem quiser saber a verdade, vai encontrar nas Escrituras, não no discurso bonito de certos homens falaciosos que falam até em Jesus, mas não são capazes de falar nesses pontos cruciais. Vamos até o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus 26, isso. Evangelho de Mateus 26, essa é forte também. A partir do versículo 52. Então Jesus lhes disse, isso quando Jesus estava sendo preso. Preso por quê? Porque os guardas eram muito fortes e muito robustos? Ou porque Jesus deixou-se ser preso? Porque ele assim permitiu. Morte voluntária. A prisão dele foi voluntária. Foi com a permissão dele e de Deus Pai. Então Jesus lhe disse, embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo, deixa que eles me prendam. Eu assim permito. Vocês pensam que eu não tenho à minha disposição 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo a verdade ou Jesus estava blefando? É uma boa pergunta que eu faço a muitas pessoas que dizem que a morte vicária de Jesus é apenas um ponto de vista. Eu estou falando no ponto de vista do Filho de Deus. Ele diz que seria preso, que seria morto, mas ele tinha à sua disposição 12 legiões de anjos se ele quisesse livrar-se dessa morte, de todo esse sofrimento. E ele termina, como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Deve suceder o quê? Ele ser rejeitado, preso,
morto, crucificado e ressurreto. Certo? Preso, crucificado, morto e ressurreto e glorificado. Então, o cumprimento das Escrituras não está senão na vontade de Jesus, na permissão de Jesus em deixar-se prender e deixar-se levar ao Calvário. Não adianta utilizar as Escrituras para tentar esconder a verdade. A verdade cristã é essa. Nós somos salvos por essa morte em sacrifício, em oferta perfeita. Não adianta lutar contra os aguilhões da verdade. No Evangelho de Mateus também temos o capítulo 16. Olha o que Jesus diz a Pedro. Mateus 16, versículos 21 a 23. Mais uma prova da morte vicária substitutiva de Jesus. Mas tem gente nesse país que quer passar como erudito. Eles usam de teimosia e muita arrogância e mentem publicamente com a tentativa de mudar a obra redentora de Jesus. Olha aqui como eles têm que ficar realmente constrangidos perante a verdade. O que Jesus diz a Pedro e aos seus discípulos? A partir do versículo 21 de Mateus 16. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Jesus tinha a presciência disso. E sofrer muitas coisas. Ele não poderia fugir, ele não poderia evitar. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele seguiu o seu caminho, o caminho da cruz. E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Essa afirmativa não é de um homem inteligente, essa afirmativa é de um homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a afirmativa de um ser divinal, que em semelhança de figura humana se fez carne para a nossa redenção. Ele está afirmando isso aqui aos seus discípulos. Eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto, mas serei ressurreto ao terceiro dia. E Pedro, muito amistoso, muito amigo de Jesus, né? Todos nós amamos Jesus, não queremos ver Jesus machucado, não queremos ver Jesus com um ferimentozinho qualquer, porque nós homens somos muito bonzinhos, mas não entendemos as coisas de Deus. Olha o que Jesus diz a Pedro. Melhor dizer, o que Pedro diz? Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Pedro reprovando Jesus, o Filho de Deus, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro era tão bonzinho, tão fraternal, amava tanto Jesus, verdade, mas só que ele não entendia os planos de Deus. Ele tinha por Jesus o amor que nós temos por muitos amigos e pelos nossos filhos e pela nossa esposa, um grande amor, mas não um amor que o levasse à obra redentora. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Jesus não estava dizendo que Pedro fosse Satanás, ou que, digamos, Satanás tivesse incorporado em Pedro, nada disso. É que Pedro estava possuidor do espírito da mentira, e Satanás representa o espírito do engano e da mentira e de toda heresia. Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens.
O que Jesus quer dizer? Pedro, você está pensando o quê? Que ser meu amigo é, no caso, evitar a minha voz, a minha morte? Ouve a minha voz. Você cogita das coisas dos homens, mas não cogitas das coisas de Deus. Muita gente hoje que quer racionalizar a morte de Jesus, cogita das coisas dos homens, envaidecidos em sabedoria humana, mas não dos planos de Deus. O que Jesus diz a Pedro aqui: Pedro, você quer ser meu amigo, mas se você quiser realmente compreender os planos de Deus para a minha vida, aceita que eu preciso morrer em sacrifício perfeito por você, por todos os discípulos e por toda a humanidade e para todo sempre. Nós temos esses textos aqui que foram citados, que são provas de que Jesus morreu voluntariamente. Se você continuar a dizer o que você anda dizendo, eu estou me dirigindo a certas pessoas, de que Jesus foi morto pela rejeição apenas dos fariseus, que Jesus foi morto pelos seus ensinamentos, e você ficar só nisso, você está mentindo, está deturpando as Escrituras e chamando maldição para a tua vida. Se você quiser falar em Jesus, meu amigo, você que não é cristão, mas quer travestir-se de homem cristão, medite. Aonde você, no caso, labuta, aonde você trabalha e aonde você prega um evangelho, eu quero você pregando isso aqui que está sendo pregado. Explicando, não é de acordo com o racionalismo humano, é segundo a pregação da verdade. Os exemplos dados aqui, como esse último agora, diz que Jesus entregou-se em morte vicária, perfeita e eterna pelos nossos pecados. Então nenhum homem pode salvar-se. Nenhum homem cheio de méritos e de virtudes pode salvar-se. Nenhum homem ou mulher ou sacerdote pode salvar-se por sua iniciativa, pela sua disciplina moral e espiritual ou pelas suas obras, mas unicamente pela intervenção soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses textos aqui, e há outros textos também falando, esses textos são os principais, são os que eu mais uso para mostrar que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte que nos traz a salvação, a morte que nos justifica perante Deus, foi uma morte planejada desde a fundação do mundo, por amor e pelo poder de Jesus e do Espírito de Deus Pai. Jesus não foi morto pela vontade dos judeus e fariseus e romanos. Jesus foi morto porque ele deixou assim acontecer. E essa é a maior prova de amor que toda a humanidade jamais conheceu, e não haverá outra prova de amor maior do que essa. A morte de Jesus é uma morte voluntária, vicária, substitutiva, graciosa. Não acredite nesses que andam ensinando que Jesus foi morto porque ele tinha um ministério grande e estava causando ciúmes e preocupação. Essas coisas até aconteceram, mas o texto bíblico, que não permite que o homem viva na mentira, ele diz que apesar de toda a rejeição que Jesus teve na face da terra, sim, ele foi rejeitado até pelos seus familiares, até na sua terra, mas a sua morte, como ele mesmo diz, foi uma morte substitutiva, voluntária
morte vicária em nosso favor. Por isso, só Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Toda a glória pertence a Ele e a nenhum homem. Homem virtuoso, homem sabido, homem de grande disciplina moral e espiritual, seja católico, seja protestante, seja espírita, seja de qualquer religião ou doutrina, não tem valor nenhum. O que nos salva, o que nos reconcilia com Deus é Jesus Cristo, através da sua obra redentora e graciosa, por amor de nós. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Foge de toda heresia, foge de toda pregação que seja em desacordo com as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.